O que nos dizem é que houve aqui uma vontade de refletir sobre os problemas, desafios e oportunidades que os jovens enfrentam. E pergunto, Dom Américo, para começar, são muitos os desafios e problemas que os jovens enfrentam? Bom dia e obrigado ao Sr. Provedor por aceitar este nosso desafio e às nossas três e a todo o auditório. Infelizmente, nestes últimos 2 anos, há jovens que não deixaram de viver apenas em situações de limite, seja pela questão económica passada, seja pela pandemia que vivemos, e como o Papa Francisco repete tantas vezes, ele quer que os jovens nunca deixem de ser sonhadores. E eu acredito que muito jovem tem tido dificuldades em permitir-se sonhar, e muito menos em acreditar que pode lutar pelos seus sonhos. E por isso é muito importante nós fazermos o levantamento, fazermos o estado da nação, daquilo que possam ser os principais problemas, as principais dificuldades. E, por exemplo, se nós estivermos a falar de malta dos 20, não é? Como é que nós podemos dizer a um jovem que pense em constituir família, que pense numa casa, que pense, enfim, em tantos sonhos, quando a situação profissional, quando o que ganha, quando não lhe permite sonhar, nem lhe permite dar passos e tomar decisões de futuro. Com as repercussões todas que depois isso tem nas sociedades, não é? Desestrutura totalmente, não é? Dom Américo, esta parceria entre a Renascença e a Santa Casa vai materializar-se, digamos assim, em 2 coisas. E a primeira é, e começamos por aí, uma conferência, não é? Que se vai chamar Em Nome do Futuro e vai falar precisamente sobre esses desafios, não é? Exatamente. Nós, aliás, a Santa Casa tem o lema por boas causas, e esta é uma das boas causas que, de facto, nós temos que abraçar como sociedade e ter a capacidade de olhar para trás e fazer o diagnóstico certo e depois ser capaz de lançar o futuro, não é? Sempre naquilo que o Papa é sempre a nossa bengala, o Papa Francisco nos diz de uma feliz relação entre os mais velhos e os mais novos, entre os que guardam a história e aqueles que constroem o futuro. E daí que seja importante nós ouvirmos até antigos responsáveis políticos de pastas diversas, que nos sejam capazes de ajudar a fazer o diagnóstico, mas depois que sejamos capazes de dar o passo seguinte, com o bom e o mau que aconteceu e que fez com que chegássemos aqui, o que é preciso fazer diferente para que os sonhos possam acontecer. E isso é um desafio que não podemos adiar. Claro que sim. Mas, entretanto, também temos aqui, já falámos disso, ficarmos muito felizes com este grande prémio, o jornalismo. Edmundo Martinho, recordo, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Porque é que decidiram que era importante? Um concurso para jovens jornalistas, recordo que é para jovens com menos de 35 anos. Muito obrigado, mais uma vez, e cumprimento o querido amigo Dom Américo. E às 3 da manhã, não é? Estou a dizer bem, não estou? Sim, muito bem. A Santa Casa tem procurado ao longo dos últimos anos, enfim, ser um parceiro ativo da comunicação social, neste sentido de dar contributo para que a comunicação social possa, de forma adequada e plena, cumprir a sua missão, e na medida daquilo que pode ser o nosso contributo, sermos capazes de fazer, e temos vindo a fazê-lo. Este desafio que nos foi lançado pela Renascença resulta, obviamente, também de trabalho em conjunto que temos vindo a fazer, em temas variados e que são temas normalmente muito relevantes, e resulta daí, mas tem que ver um bocadinho com esta ideia que o Dom Américo a partir da qual já disse tudo, e que basicamente se refere à importância e à responsabilidade que temos no que diz respeito à juventude, não apenas à compreensão e ao diagnóstico, como sobretudo àquilo que podem ser caminhos de solução. E nós temos, do lado da Santa Casa, pelo menos assumimos como tal, responsabilidades como têm todas as organizações, e daí temos aceitado de imediato este projeto de premiar trabalhos jornalísticos de jornalistas jovens, que sabemos que também as dificuldades em que muitas vezes exercem a sua profissão, porque é conhecida a forma como hoje a pressão é imensa, e nos mais jovens essa pressão acentua-se e em muitas circunstâncias acaba por ser, como é que direi, muito pouco estimulante para a própria atividade. E, portanto, este é um contributo que queremos dar modesto do nosso lado, porque o trabalho principal estará naturalmente nos jornalistas. Sim, mas serve como há o prémio e há também o lado do reconhecimento do trabalho, que acredito que seja muito gratificante para quem participa. Quem é que vai compor o júri que escolhe, no fundo, quem são os vencedores de cada categoria?
Como é que Tu foi queres escolhido ir? esse Acho júri? que não podes, Joana. Eu não posso, Não podes ir. já tenho poucas habilitações Estás para o nos outro, quanto ídolos, mais para não este. podes ir para este prémio. Dom Américo. Ora, o júri, nós queremos que sejam pessoas idóneas, é assim que se diz, idóneas, isentas, independentes. Sei que terá um representante da Renascença, não é? Um representante da Santa Casa e depois claro que prestigiados professores dos principais cursos universitários de E jornalismo, não é queremos isso? que eles sejam extremamente desagradáveis. Cá está. Pelo contrário. A não ser que apareça um trabalho Temos mesmo que nos muito vingar mau. delas, não. Entretanto, Eu estou a abusar, depois ela não sei se ela Claro. depois vai dar troco. nenhuma das pessoas presentes neste estúdio neste momento pode candidatar-se a este prémio, seja por critérios de idade ou da sua profissão, porque à partida nenhum de nós, não é? Também é jornalista, mas temos aqui 3 prémios, um prémio rádio, que vai ter um prémio de 2.500 euros, um prémio multimédia e depois temos o grande prémio Renascença e ainda o grande prémio jornalismo jovem e, portanto, no total estes prémios de jornalismo prefazem 8.500 euros. E, entretanto, provavelmente no site da Renascença podem consultar toda a informação para perceber como é que podem submeter os trabalhos e depois o grande vencedor vai ser anunciado em outubro. Assim, agora precisamos, para o Mas é fim... sobretudo o reconhecimento, como dizia, de facto, que é muito importante reconhecer o trabalho que tantas vezes fica invisível e é importantíssimo reconhecer o talento e reconhecer o trabalho dos jornalistas, mais até do que propriamente o valor dos prémios, é o simbolismo que representam. Sim, senhora. Bom, para o final, está terminada a conversa, mas ficamos muito felizes a anunciar este prémio. Mas antes de irem embora, deixem assim uma palavra de estímulo aos jovens para concorrerem a este grande prémio. Olha, eu repito as palavras do Papa. Sejam sonhadores e poetas. E muito da função jornalística, aliás, aproveito para sublinhar a nossa homenagem aos jornalistas em cenário de guerra e o nosso frasão e todos aqueles que que fazem com que a verdade e a informação verdadeira nos chegue para podermos decidir aquilo que são os destinos dos povos e das nações. E nunca como agora, infelizmente, em cenário de guerra, mais uma vez, se vê a importância de uma liberdade de informação, de uma imprensa livre e de um código deontológico que garanta que a informação é verdadeira e que nos ajuda a preparar o futuro. Então, força nisso. Vá já consultar o site da Renascença, rr.sapo.pt.